Marilena Chauri. Era uma vez um faminto. Com essa frase, o pai de família, toda noite, em que a família toda estava reunida para jantar, contava aos filhos a história do faminto. O faminto estava na praça e passou uma mulher com uma cesta de compras. E caiu um pão. E o faminto pegou o pão, correu atrás da mulher e devolveu para ela. E o pai dizia: isto é caráter, isto é ter princípio. E toda noite era uma vez um faminto. Até que um dia um dos filhos cresceu. E quando a história terminou, ele se levantou e disse ao pai: nunca mais conte essa história para nós, porque diante dessa mesa farta, de quem faz 3 refeições por dia, fazer um elogio do faminto é uma indignidade obscena. Por que é que eu estou lhes dizendo isso? Eu estou lhes dizendo isso porque o Tucanato tem afirmado, a torto e a direito, que os programas sociais do governo Lula, e em particular o Bolsa Família, são esmolas que não servem para nada. Eu queria dizer que este governo, em 8 anos, retirou da linha de miséria 28 milhões de brasileiros. Retirou da linha de pobreza 32 milhões de brasileiros. E que, portanto, em 8 anos, este governo retirou da fome e da pobreza o equivalente à população da França. Mas é preciso dizer algo mais. É preciso compreender que as políticas sociais formam um sistema integrado. Elas não são formas fragmentadas de intervenção. Elas formam uma estrutura de ação política e social. Por exemplo, o Bolsa Família está integrado a uma ação que se tornou possível por causa das mulheres. Vocês sabem, o Bolsa Família é entregue às mulheres. E as mulheres descobriram, pouco a pouco, que havia uma sobra todo mês. E elas se reuniram em todos os municípios perdidos desse país, e elas decidiram que elas iam transformar essa sobra em alguma coisa. E esta sobra foi transformada nas cooperativas. Portanto, há um vínculo entre o Bolsa Família e a organização econômica sob a forma de cooperativas. Mas essas cooperativas não são apenas ligadas à operação do Bolsa Família. Elas se estendem através do PRONAF para a agricultura familiar autossustentada, também na forma cooperativada. Isso, entretanto, não se cumpre apenas através dessa ação que se passa no plano econômico.
Esta ação se completa graças ao Fundeb, com o que é feito no plano da educação dos jovens com o PROEJA e no nível da educação do ensino fundamental. Há, portanto, uma conexão entre Bolsa Família, cooperativas, PRONAF, Fundeb e mais. Essa realização que implica, no caso, por exemplo, para a atividade cooperativada das mulheres e das famílias agricultoras, implica, por exemplo, a necessidade da eletricidade. E foi isso que o programa Luz para Todos fez, trazendo a luz para 80 milhões de brasileiros. E esse programa só faria sentido se as pessoas pudessem estar abrigadas. E foi para isso que surgiu o programa Minha Casa, Minha Vida. O que eu quero dizer a vocês é que se trata de uma integração, de um conjunto de ações no plano econômico, no plano social, no plano educacional. É isto que é feito. Eu costumo dizer que a revolução científica do século XVII aconteceu no momento em que Galileu pegou a luneta, que era o que todos os navegantes usavam para ver o mar, e ele simplesmente fez assim com a luneta e olhou o céu. E quando ele olhou o céu, a revolução científica começou. O que eu digo é que este governo mudou a direção do olhar do Brasil. E por que eu estou enfatizando essas conexões todas estruturais dessa mudança do olhar? Porque o professor Paul Singer, que é o ministro da Economia Solidária, acaba de voltar de Viena, onde ele fez houve um congresso de todos os partidos socialistas europeus, e o professor Singer foi convidado para expor a experiência das cooperativas, mostrando que as cooperativas, assim como a agricultura familiar, realizam a socialização dos meios sociais de produção. A propriedade privada é a propriedade de bens individuais, mas a propriedade coletiva é a propriedade dos meios de produção. Isto se chama revolução, companheiros. Terminou a exposição, os socialistas da Europa inteira o cercaram, dizendo que a solução socialista para a Europa vinha do Brasil. Portanto, companheiros, nós não estamos votando em qualquer coisa. Nós estamos votando o futuro desse país e a maneira pela qual a proposta socialista pode alcançar este país inteiro, toda a América Latina e a Europa. É nisso que nós estamos votando. Mas eu queria lhes dizer que há ainda um efeito colateral desse sistema, e é o efeito sobre as mulheres e a estrutura familiar. Porque subitamente, num país machista e sexista, transversalmente machista e sexista,